Bom, falando de Elon Musk, é exatamente isso. Eu acho que ele desafiou, ele põe em xeque aí a eficácia das decisões judiciais no Brasil, né? E aí põe em xeque também a soberania nacional. Mas a questão é a seguinte, independentemente de cumprir ou não essa decisão judicial, eu acho que foi muito salutar trazer essa discussão aqui, que eu acho que poderia ter partido das nossas instituições, do Senado, da Câmara, do Planalto, para falar amplamente com a população sobre essa questão do endurecimento desse monitoramento de conteúdo, da responsabilização das plataformas. E a gente dependeu hoje de um estrangeiro, de um milionário estrangeiro que teve que levantar essa bandeira, enquanto o Brasil fica ouvindo isso, quer dizer, ele dando show e o palco é todo nosso. Movido, sabe-se lá, por quais interesses. Por quais interesses. Mas eu acho que essa discussão, isso aqui eu acredito, e eu queria conversar com vocês sobre isso, que partindo do Senado, da Câmara, do Planalto, e trazendo para a população uma divulgação, uma conversa, um debate franco sobre isso, seria mais salutar. Eu acho que a gente não estaria vivendo essa crise, né, que é uma crise que de soberania mesmo. Quer dizer, respeita ou não respeita as ordens do Brasil? E aí? Né? E acho que é importante, Flávia, nessa fala, só, enfim, 2 pontos para continuar a sua pergunta, para endereçar a sua pergunta. O primeiro deles é que quando a gente olha para as instituições, principalmente poder judiciário e poder legislativo, travaram ali uma conversa e um certo respeito de espaço para entender quem seria o responsável por dar esse primeiro passo em termos de uma nova regulação na internet. Uhum. Enquanto a gente tinha, por um lado, e a gente depois aprofunda, olhando para o futuro, o projeto de lei 2630, né, o chamado PL das fake news, passando na Câmara e sendo discutido na Câmara, por outro lado, o Poder Judiciário parecia, e agora essa hipótese está cada vez mais concreta, parecia estar aguardando algum desdobramento desse PL 2630 para poder endereçar questões estratégicas que estavam aguardando julgamento no STF. E, mais do que isso, acho que meu segundo ponto entra nessa ideia de que, a partir do momento que eu retiro uma discussão que acontecia no STF, que eu retiro uma discussão que acontecia no Poder Judiciário e trago para a internet, eu amplio os ânimos, eu amplio a discussão, sim, eu trago outros atores. E aí, embora o Elon Musk até... Uma discussão em massa, né? Sim. Você bota a população ali, né? Exatamente. Na internet, né? E justamente a gente tem uma pergunta aqui do Betão Rabelo, desculpa te interromper, Vinícius, ele pergunta o seguinte: o ministro pode incluir o Elon Musk no processo como ele fez ou precisava ser provocado? Ele não só podia, como ele fez, né? Ele incluiu o Elon Musk. Agora, uma inclusão muito mais simbólica do que necessariamente com repercussões jurídicas efetivas, até porque a gente está falando de um cidadão norte-americano que não está no Brasil, e aí a própria cooperação... Simbólica, mas muita gente viu como intimidatória. Também, mas acho que é simbólica nesse sentido mesmo. Sim. Porque a própria colaboração e cooperação com autoridades estrangeiras não é uma cooperação muito fácil. A gente tem aí, para manter no inquérito das fake news, toda a discussão envolvendo o youtuber Alan dos Santos. Então, existe uma tentativa de autoridades brasileiras entrarem em contato com autoridades estrangeiras para cooperar nas decisões do inquérito, que não estão sendo muito frutíferas. Então, embora o Alexandre de Moraes tenha incluído, o ministro, né, tenha incluído o Elon Musk no inquérito, entendo que é uma inclusão muito mais simbólica, como uma resposta política, do que uma inclusão que vai gerar efeitos jurídicos de maiores proporções para o Elon Musk. E a gente tem, no final das contas, os ânimos, assim, a gente está esticando a corrente. A gente está esticando a corda. Pois é, mas uma resposta política, isso é preocupante, né? Quando você fala que o STF dá uma resposta política, eu acho que é realmente preocupante. E a situação inteira, ela é desagradável, né, Flávio? Porque a gente está falando aqui no limite de uma pessoa, de um empresário que é influente, de um empresário que tem um poder sobre uma rede social muito usada no Brasil, que está se colocando na internet como uma pessoa que não vai cumprir ordens de um ministro de uma corte superior. Embora, e aí acho que é importante registrar, uma coisa é o tweet, outra coisa é a prática. Na prática, hoje, até agora não foram divulgadas nenhuma decisão que tenha sido efetivamente descumprida
pelo Twitter, ou pelo X, né? E aí, a grande questão é, e quando ele começar, se ele começar a descumprir essas decisões? Pois é. Qual que é a resposta? A resposta é o bloqueio do Twitter no Brasil? Exatamente é isso que eu quero trazer. Quer dizer, com a possibilidade do fechamento do Twitter no Brasil, eu fiz uma pesquisa prévia para trazer para o nosso debate países onde o Twitter foi banido, né? Então, regimes totalitários, países de regimes totalitários como a China, a Rússia, o Irã, Mianmar, Coreia do Norte e um país chamado Turquemenistão, que é um regime ditatorial, se não me engano, é a terceira maior ditadura do mundo. Então, o Twitter está banido nesses países que são descritos com regimes totalitários e hoje o Brasil trilhando um possível caminho, quer dizer, dita democracia, trilhando esse exemplo aí de países com regimes totalitários. O bloqueio não veio a ser implementado, mas acho importante colocar, Flávia, até para aqueles que nos acompanham, que, e aí imagino que todo mundo se lembre, não seria a primeira vez que um aplicativo é bloqueado no Brasil. A gente teve já, por mais de uma oportunidade, o bloqueio do WhatsApp, bloqueio esse que foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal e bloqueio esse que ainda está pendente de discussão no Supremo Tribunal Federal para a conclusão da demanda. E aí eu gostaria de colocar um ponto aqui, que é, se no passado o STF ele derrubou esse bloqueio, ele retomou o WhatsApp, uma das discussões e um dos casos que comentei com você que estavam aguardando o julgamento era justamente essa opinião definitiva, essa decisão definitiva em relação a bloqueio de aplicativo no Brasil. E bloqueio de aplicativo no Brasil, até pensando numa perspectiva mais técnica, e aí depois eu chego na discussão do X, eles costumavam acontecer de duas formas quando eles aconteciam em cenários excepcionais. No primeiro momento, que foi quando a gente falava do banimento do aplicativo Secret, não sei se todos vão lembrar, era aquele que as pessoas davam opiniões anônimas, enfim. Acabaram, pelo menos lá na faculdade, na época, o pessoal usava até para ofender terceiros, para colocar... Na época é meio do Orkut, sou mais vintage, mas eu lembro disso. Exato. A primeira forma que o Poder Judiciário encontrou para banir o aplicativo era tirando da Apple Store, tirando da Google Store, da Google Play, né, hoje. Sim. Então, você tinha um aplicativo no seu telefone, mas você não conseguia baixar mais esse aplicativo. Essa solução, ela era mais ou menos eficaz, né, porque eu continuava tendo aplicativo no meu telefone. Sim. Quando a discussão foi avançando e a gente teve WhatsApp, depois Telegram, todo esse debate em torno, principalmente do WhatsApp, a postura do Poder Judiciário passou a ser uma postura diferente. Passou a ser uma postura que demandava agora um bloqueio através da Anatel, um bloqueio da rota. E aí, eu que estou utilizando um provedor... Não é um papel de Estado isso? Foi uma determinação do Poder Judiciário, no âmbito de uma ação, e aí na época era uma ação até um pouco diferente, e eu queria falar sobre isso, a diferença do bloqueio do WhatsApp factual por um eventual bloqueio do Twitter, mas fato é que esse bloqueio passou a acontecer na rota. E aí a Anatel, por meio de determinação do Poder Judiciário, bloqueava essa rota que levava a conexão de internet para os servidores do WhatsApp. E aí impossibilitava todos que estavam conectados a um provedor de conexão à internet brasileiro de se conectar e de utilizar do WhatsApp. Pensando nesses dois cenários, eu queria aterrissar no Twitter para falar algumas coisas importantes, ou que me parecem ser importantes. A primeira delas é que, diferente do WhatsApp, o Twitter estaria, se vier de fato a concretizar esse descumprimento de ordem judicial, ele estaria descumprindo por motivos diferentes. À época, o WhatsApp não conseguiu cumprir a determinação judicial porque ele não tinha meios técnicos para isso. O que eu estou querendo dizer? Na época, as autoridades queriam ter acesso a conversas particulares entre dois usuários. Só que essas conversas, elas gozam de criptografia ponta a ponta, de modo que nem mesmo a plataforma tem acesso àquele conteúdo. O Poder Judiciário, naquele contexto específico, passou a exigir as conversas, a plataforma voltou e retornou ao Poder Judiciário dizendo que ela não conseguiria enviar, porque tecnicamente era inviável, não era possível ter acesso àquele conteúdo,
E aí, diante dessa negativa, o Poder Judiciário determinou a suspensão do WhatsApp no Brasil. O cenário é diferente. Quando a gente olha para o Twitter, não existe uma impossibilidade técnica. Seria, se esse bloqueio vier a ser concretizado, se esse descumprimento judicial vier a ser concretizado, seria uma escolha do próprio X, do próprio Twitter, do próprio Elon Musk.